Que a gente readquira a confiança, né? Fizemos um jogo difícil lá, terminando com 8 jogadores, depois fomos cansados para Goiânia com pouco intervalo e pesou bastante aquele jogo lá, na temperatura, à tarde, jogo, nós repetimos quase o time, fizemos poucas mudanças. Hoje a gente fez algumas alterações por cartão, né? E tentou também preservar alguns jogadores durante o jogo, porque nós estamos tendo que encaixar jogadores, então alguns saíram mais cedo justamente porque a gente vislumbra essa sequência. São Paulo e Católica são equipes que já decidiram Copa Libertadores, então é um clássico, é um jogo. Começou difícil, acho que nós fomos melhorando com o passar do jogo, mas levamos a sério. Acho que a presença do público ajuda muito também, né? Aos atletas se manterem concentrados, mesmo com 2-0, com 3-0 no jogo. E algumas estreias também importantes hoje. Rogério, tudo bem? Rogério, hoje mais uma vez a base ela brilhou, né? 2 jogadores marcaram pela primeira vez, 2 jogadores de Cotia marcaram pela primeira vez. O torcedor do São Paulo ele fica muito empolgado e eu gostaria que você falasse justamente sobre isso. Uma nova safra, né? Aparentemente de Cotia está surgindo. O Moreira fez o primeiro gol dele, o Rodriguinho também, o Caio antes da lesão também havia feito o primeiro gol dele. Queria que você falasse sobre esses jogadores, principalmente o Rodriguinho, que ainda muitos torcedores não conheciam. E você acha que esses jogadores do São Paulo vai conseguir aproveitar mais ele por mais tempo? Eles vão se consolidar no momento que o São Paulo vai estar mais estruturado financeiramente? Bom, todos são importantes. Eu acho que para os garotos, claro que nós todos ficamos felizes, os mais velhos ficam felizes, a gente da comissão fica feliz de ver entrando. Moreira teve machucado, lesionado, depois foi para a seleção de Portugal, não jogou, voltou doente e se recuperou e agora participou de 2 convocações seguidas. Hoje entra e faz o seu gol. Acho que para ele é simbólico, é um menino que trabalha bastante, trabalha sério. O Rodriguinho fez treinos com a gente, foi para o último jogo para estar se adaptando ao comportamento do elenco. Hoje já teve a sua primeira oportunidade, fez o gol quando tinha 18 minutos dele em campo. Eu acho que ele na base é um 10, aqui ele tem que aprender a marcar, ele tem que aprender a jogar e a dar conta, principalmente nas marcações individuais, fazer o serviço que o Patrick, por exemplo, estava fazendo, de marcação do primeiro ou segundo volante, dependendo do lado que ele estava. Cansou um pouco depois que ele fez o gol, baixou um pouco, o que é natural, normal. Eu acho que são jogadores que vão ser importantes para o São Paulo, que vão um dia ser titulares do São Paulo, que vão jogar, mas a gente não pode assim, queimar etapas. São jogadores para se colocar alguns minutos em alguns jogos e a gente fazer com que eles cresçam, fazendo parte de fortalecimento muscular, desenvolvimento, e não ter pressa para que esses jogadores não cobrar que eles joguem amanhã ou depois. Vão estar compondo elenco, vão entrando devagarinho conforme a necessidade, e para um paulista do ano que vem, por exemplo, já são jogadores que eu acho que podem jogar daí mais tempo, mais jogos, até para que a gente possa fazer, como nesse ano, um revezamento e ter todos mais inteiros para o restante da temporada. Rogério, boa noite. Bom, já é certo que o São Paulo vai passar pelo dia 14 em 2 competições e pode passar em 3. Você falou em planejamento para o restante da temporada. Você vai perder o Gabriel Sara e o Rigoni. Você já sabe quantos você vai perder e quantos você vai ganhar? Não, o que eu sei mais é do Sara, né? Que eu tenho essa informação, mas não tenho nem como contrato fechado, e sim como uma provável futura venda, né? Do Rigoni eu escutei alguma coisa, mas não fui comunicado mais com relação ao Sara, né? Lamento no sentido de perder o atleta, mas nós já vimos, né? A direção já havia, nós havíamos falado que tentaríamos vender, que eles tentariam. O Sara era um dos possíveis jogadores, né? Ele é um jogador importante pra gente, mas a vida segue, nós temos que tentar também achar no mercado reposições e também torcer, não é nem tanto, acho que nem tanto contratações, é mais que a gente possa trazer os caras que estão departamento médico, né? Hoje já tem o Thales de volta, ainda não nas suas melhores condições. Nicão já treinou com a gente essa semana, não sei se para domingo, mas para outra semana pode estar à disposição. A gente espera o Alisson o mais rápido possível também, aqueles que não estão
que não fizeram cirurgias, né, que vão demorar mesmo mais tempo, praticamente o restante do ano. Esses outros jogadores, né, Colorado, a gente espera também que possa voltar para dar alternativas para a gente. Não é fazer contratações, né, mesmo porque a gente não tem essa possibilidade. Pontual, né, um ou outro jogador que a gente enxerga no mercado. A gente também fica contente com o Marcos Guilherme, espera que ele esteja pronto para o dia 18, para dar mais opções para a gente. Então, assim, tem um grupo bom de trabalho. Que as lesões atrapalharam muito, foram muitas lesões ao mesmo tempo e isso atrapalhou muito o planejamento, por isso que hoje nós estamos tirando alguns jogadores que podem ser importantes para o jogo de domingo. Rogério, boa noite. Hoje a gente teve mais de 47 mil torcedores nas arquibancadas, o clima foi um clima de noite de Libertadores, né? Não é normal um público desse num jogo de oitavas de final de Sul-Americana, pelo menos não aqui no Brasil. Agora vocês estão a 5 jogos de um título e de uma possível vaga na Copa Libertadores do ano que vem, que é a prioridade do São Paulo para essa temporada. Por tudo isso, a torcida comprando a Copa Sul-Americana, priorizar ou não essa competição? Nós chegamos num ponto que eu sempre falei do brasileiro, né? Mas nós tivemos uma inversão naquele jogo do Palmeiras, onde nós tivemos que usar o time 2 vezes por ser o Palmeiras, e é uma equipe difícil de ser batida, né? E por ter perdido aquele primeiro jogo, nós tivemos que arriscar, primeiro porque a estratégia nós achamos que foi correta, e segundo que eles corriam mais ou menos o mesmo risco que nós, porque, né, o jogo, diferença de tempo de jogo, então acabou dando uma desequilibrada. Mas nós vamos tentar lutar em todas as frentes. Nas 3, são poucos que têm condições de lutar até o fim. Agora, como é que você vai abrir mão de um jogo contra o Palmeiras numa oitava de final de Copa do Brasil? Você não pode, você tem que tentar ter o teu melhor time para fazer esse jogo, né? É um rival, leva o seu favoritismo por tudo que apresenta, mas nós temos que ir lá e fazer um jogo decente e tentar sair com essa classificação. Se fosse qualquer outro time, talvez, mas os clássicos em São Paulo, eles têm um peso muito grande, nós não podemos abrir mão da competição. Nosso objetivo, chegar no dia 18, vivos em 3 competições, para daí ver o que nós podemos fazer com as peças que a gente tem, se a gente precisa trazer mais alguém, mas acho que somente a partir de quinta-feira, dia 14, que a gente vai ter essa noção. Espero que a gente consiga levar o São Paulo nas 2 competições, as quartas de final. Boa noite, Patrick, tudo bem? Falamos bastante já nessa coletiva sobre a torcida do São Paulo hoje, mais de 47 mil pessoas. Quando a gente gravava a chegada do ônibus ali, era um clima diferente. O ônibus até demorou um pouco mais, porque tinha muita gente. Queria saber qual que é o seu sentimento de viver uma primeira decisão de campeonato sul-americano pelo São Paulo. Como você sentiu o clima no dia de hoje, no geral? Isso nos motiva bastante, né? Acho que a apresentação condiz um pouco o que aconteceu. Acho que é muito importante esse apoio da torcida, e o mínimo que a gente pode fazer é corresponder com muita garra, com muita dedicação dentro de campo. Hoje aconteceu, fizemos um bom jogo, saímos vitoriosos e demos essa alegria para eles. É seguir assim. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Você falou há pouco sobre o dia 18 passar a esperar até para planejamento. E eu queria que você falasse para a gente sobre qual setor hoje do time te preocupa mais. Lembrando que no próximo fim de semana você tem apenas o Miranda no sistema defensivo. Lembrando também de Beraldo, de Luizão, mas são jogadores que não estão acostumados com o Campeonato Brasileiro. Sistema defensivo é um dos setores que te preocupa para o restante da temporada? Não é preocupação. É que você... Essa lesão do Arboleda foi uma lesão séria, ele só volta para o ano que vem, e isso requer uma atenção para esse setor. No meio de campo nós temos muitos jogadores no meio campo. Meio campo e ataque nós temos. Nós só tivemos o azar de lesionar muitos jogadores no mesmo setor. Isso ocasionou também um desgaste muito grande para os atletas. O Igor, por exemplo, vem jogando há muitos jogos seguidos. O Nestor, agora que ficou esse jogo fora. Patrick vem jogando de maneira ininterrupta, ou no meio ou à frente. Então, quer dizer, na frente nós temos algumas opções. Se todos do meio estivessem, nós também teríamos opções. Eu acho que, em tese, hoje o setor que mais carece um pouco de experiência, né, para jogos decisivos ainda é a zaga. Mas o Luizão entrou bem também no jogo hoje. Achei que ele já entrou pela esquerda, porque muito provável possa ser usado para esse jogo do Atlético. A gente já entrou com ele pelo lado esquerdo, porque só sobrou praticamente o Miranda, que é destro. Nós vamos tentar, né, com o Luizão e com o Miranda, ter essa linha defensiva. Então nós já quisemos
testar ele um pouco no jogo de hoje para ganhar um pouco de ritmo, porque ele vai marcar um time que tem muita qualidade, né? Vários jogadores de qualidade. E se destacar, logicamente, também a presença do torcedor aqui, como foi falado antes. Aqui não tem jeito, a gente estimula, né? Cobra, mas o torcedor é o combustível e é o que faz o time não baixar nunca. 47 mil pessoas, noite de meio de semana, de Sul-Americana, de Libertadores, não tem jeito. Correr, vontade, isso não vai faltar enquanto o torcedor estiver com a gente.